Após ameaça de vereador de Coari, deputado Luiz Castro vai ingressar com ação na Justiça. Na Assembleia, parlamentares repudiam a postura do político coariense. Dermilson Chagas vai acionar o Ministério Público para averiguar o destino de recursos recolhidos pela SUFRAMA das empresas de informática. Deputados José Ricardo e Alessandra Campelo apresentam indicativo ao governo que pede a criação de um plano de segurança para os terminais de ônibus e coletivos da capital. Partido Social Cristão determina a desvinculação de bancada independente da Assembleia Legislativa e deputado Francisco Souza diz que permanece na liderança. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. O deputado Luiz Castro vai ingressar com ação na Justiça contra o vereador de Coari, Iranilson Medeiros, que usou a tribuna da Câmara Municipal para atacar verbalmente e ameaçar de agressão física ao parlamentar. O deputado estadual foi a favor da decisão do TSE que tirou o vereador do cargo de prefeito do município, o que teria revoltado Iranilson. Na Assembleia Legislativa, os políticos saíram em defesa do colega de parlamento. Raiva e descontrole. Esses foram os sentimentos presentes no discurso do vereador de Coari, Iranilson Medeiros, na sessão legislativa do último dia 29, na Câmara do município. O problema maior foi que o parlamentar atacou verbalmente os deputados estaduais Luiz Castro e Abdala Frache, inclusive os ameaçando de agredi-los fisicamente. O vereador critica os deputados por defenderem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que retirou Iranilson do cargo de prefeito de Coari, agora ocupado pelo segundo mais votado nas eleições de 2012. O empresário Raimundo Magalhães, após a cassação do mandato de Adail Pinheiro pelo TSE. Durante o discurso, Ira Medeiros não poupou palavras. Respeite o povo de Coari, eu ainda vou te encontrar um dia na rua. E o primeiro murro que eu vou dar em cima da tua cara é pelo povo de Coari, pode ter certeza disso. Seu capra, seu cretino. O deputado Luiz Castro defendeu publicamente a decisão do TSE, assim como denunciou irregularidades na administração de Coari durante a passagem de Ira Medeiros pelo Executivo. Na Assembleia Legislativa, os deputados saíram em defesa do colega parlamentar e criticaram a atitude do vereador. A política não pode ser tratada nesses termos. A divergência, o contraditório, isso faz parte, mas a barbárie, a falta de civilidade, a falta de civilização, isso não. E aquela ameaça feita da tribuna da Câmara Municipal de Coari, ela não condiz com aquilo que eu entendo deva ser a política. A política é o espaço da conversa, do diálogo, da contradição para chegar a uma convergência, da divergência para chegar a um entendimento. Eu acho que essa casa está no dever de se manifestar com uma nota pública para que o vereador de Coari e tantos quantos outros vereadores e lideranças do interior que tenham esse tipo de entendimento saibam que esta casa não está disposta a ouvir esse tipo de agressão. Parta de onde partir, contra quem quer que seja, porque acho que a agressão ao deputado Luiz Castro é uma agressão ao poder, é uma agressão ao parlamento. Também aqui prestar minha solidariedade ao deputado Luiz Castro em relação a essas ameaças, de um político do município de Coari, que deveria estar se preocupando com a cidade, com os problemas, e agora está ameaçando pessoas que estão aí lutando pelo povo de Coari, lutando pelo bem-estar do povo, das crianças. Deputado Luiz, que foi afrontado com muito mais veemência, conta com minha inteira solidariedade. Vossa Excelência sabe que pode contar, e falo aqui em nome também da liderança do PSDB na casa. O deputado Abdala Frache afirmou que o discurso do vereador é uma atitude de desespero de um grupo político que está se desfragmentando em Coari. Perceber que isso é mais uma bravata daquela turma que gostava da boquinha e que agora está fora do poder
ir longe. A maior dor que essas pessoas estão sentindo, deputado Luiz Castro, não é e não será a física, mas sim a distância dos cofres da Prefeitura de Coari. Já o deputado Luiz Castro lamentou o ocorrido. O parlamentar afirmou que irá acionar as autoridades competentes. Eu quero apenas dizer, deputada Abdala, que o meu perdão é espiritual, mas estou acionando a Justiça, o Ministério Público, e quero dizer que não vou ficar simplesmente inerte, mas não vou responder o ódio com ódio, vou responder o ódio com amor e com trabalho. Muito obrigado. Em nota oficial, o prefeito de Coari, Raimundo Magalhães, repudiou a atitude do vereador Iranilson Medeiros. O chefe do executivo lembrou que os deputados estaduais Luiz Castro e Abdala Frache são legítimos representantes do povo do Amazonas e, por isso, merecem respeito. Raimundo Magalhães lembra ainda que o discurso do vereador não condiz com um membro do parlamento municipal. O deputado Dermilson Chagas, do PDT, disse em plenário que vai acionar o Ministério Público para averiguar o destino de recursos recolhidos pela SUFRAMA das empresas de informática para investimento em atividades de pesquisa. Em discurso no plenário Rui Araújo, o deputado Dermilson Chagas afirmou haver indícios de desvio de recursos da verba de pesquisa e desenvolvimento da SUFRAMA. Uma ata da autarquia federal dava conta que o dinheiro estaria sendo utilizado para financiar o programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior para estudantes brasileiros. O parlamentar baseou-se em dados de um levantamento realizado no ano passado pelo setor industrial, dando conta que 900 milhões de reais estariam sendo aplicados no programa. Agora, em nota direcionada ao parlamentar, o Ministério da Educação negou o recebimento dos recursos. O deputado irá acionar o Ministério Público Federal para investigar a questão. Vamos provocar o Ministério Público para saber para onde foi o dinheiro, porque na ata de reunião do CAPDA, que cuida exclusivamente dessa verba do PID, dos incentivos da indústria do Zona Franca de Manaus, ele diz que mandou para o Ciências Sem Fronteira, né, o recurso para ser investido nos alunos, né? Que a gente sabe que muitos alunos ainda nem receberam, estão com o pagamento atrasado. E aí nós vamos mandar para o Ministério Público para saber quem realmente mandou e para onde foi quem recebeu. Porque é um recurso que é da Amazônia Ocidental, que é do povo do Amazonas, e que a CAPES está dizendo que esse dinheiro não chegou lá, a ata do CAPTA, da SUFRAMA, diz que esse dinheiro foi mandado para lá, então uma contradição que eu acho que não pode ficar assim, passar em branco. E aí o Ministério Público Federal vai tomar esse encaminhamento, com certeza, mediante a situação que hoje é agravante. Para nós, cada vez mais se agrava essa situação, para saber para onde está indo o dinheiro do PID. A SUFRAMA calculava em 1,4 bilhão de reais o volume de recursos da autarquia contingenciados pelo governo federal. A crise econômica brasileira e as medidas do poder público estadual diante do cenário econômico nortearam o pronunciamento do deputado Serafim Corrêa. O parlamentar afirma que este é um momento de união entre os poderes para a reorganização das contas públicas. O cenário de retração na economia brasileira começa a gerar impactos negativos na gestão pública do Amazonas. É o que afirma o deputado Serafim Corrêa, que demonstrou preocupação com as contas públicas do Estado. Segundo o parlamentar, o governo já ultrapassou o limite prudencial para o gasto com servidores públicos, o que gera consequências para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Serafim lembrou ainda que, com a queda na arrecadação, está ainda mais difícil regularizar a situação. Nós tivemos uma queda de arrecadação e a folha não caiu. Então, nós vamos ficar de novo nesse quadrimestre abaixo. A consequência é que, em 31 de agosto, se nós não tivermos conseguido trazer para a meta, terão que ser reduzidos cargos comissionados, terão que ser demitidos os servidores que não têm estabilidade. E o governo vai ficar proibido de receber qualquer convênio, de assinar qualquer contrato de operação de crédito. Enfim, o governo vai ficar inteiramente travado. O líder do governo na Leã, deputado Davi Almeida, entrou no debate e afirmou que a crise afeta todo o país. Davi Almeida acredita que medidas como a reforma administrativa vão contribuir para reorganizar as contas públicas. A crise é grave. O momento é de reflexão. Não vê quem não quer.
Mas, como Vossa Excelência no seu próprio discurso já enfatiza, Vossa Excelência fez uma colocação muito oportuna, que o governo está fazendo a sua parte. Já quando enviou a esta casa a reforma administrativa, o governo estava cortando gastos. Cortou 702 cargos comissionados. Se necessário for, até agosto, irá fazer as adequações e os cortes necessários para se adequar à lei de responsabilidade fiscal. A liderança do governo também destacou a aprovação do Programa de Cidadania Fiscal, que deve incrementar a arrecadação através de incentivos para que o cidadão exija a nota fiscal. Os deputados Dermilson Chagas e José Ricardo também participaram da discussão e reconheceram as atuais dificuldades econômicas enfrentadas pelo país. Desde março é crime vender bebida alcoólica para menores de 18 anos, mas no Brasil a fiscalização ainda é deficiente. No Amazonas, a Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes debate mecanismos a serem sugeridos às autoridades de segurança para tentar mudar esta prática cultural e punir com rigor comerciantes que descumprirem a lei. A audiência pública proposta pelo deputado Carlos Alberto, do PRB, que preside a Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes da Assembleia, trouxe representantes da sociedade civil e secretarias de Direitos Humanos e Justiça do Estado e município. A proposta é reunir em um documento a ser levado às autoridades de segurança mecanismos que ajudem a reforçar a vigilância de estabelecimentos comerciais que descumprem a Lei 13.106 de 2015, que torna crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. A proibição, de acordo com a lei, se estende a outros produtos que possam causar a dependência física e psíquica dos jovens, como, por exemplo, o tabaco. A lei oriunda do Senado Federal foi aprovada em março deste ano pela presidente Dilma Rousseff. A mudança, de acordo com esta representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, deve ser comportamental. Pode levar muitos anos, mas pode se concretizar se o apelo por meio de campanhas não forem somente pontuais. A gente vai precisar, de fato, massificar essa informação através das campanhas, que elas não sejam tão pontuais, que elas não aconteçam apenas em momentos específicos. O deputado Carlos Alberto diz que a audiência é só o primeiro passo e acredita que a fiscalização poderá ser mais efetiva. Deveria unir as forças, a Polícia Militar, a Polícia Civil, para fazer a fiscalização. Mas eu não posso impedir do comerciante negociar, do comerciante vender, que venda, mas que não venda para menores, que não venda para uma criança de 13, 14, 15 anos. De acordo com a lei, os estabelecimentos que descumprirem a proibição podem pagar multa de R$3.000 a R$10.000, com interdição do local até o pagamento. Deputados José Ricardo e Alessandra Campelo apresentam indicativo ao governo que pede a criação de um plano de segurança para os terminais de ônibus e coletivos da capital. No documento, os parlamentares também pedem o reforço da segurança nas escolas públicas. Dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, apontam um número de mais de 300 assaltos a coletivos somente nos 3 primeiros meses deste ano em Manaus. Durante todo o ano de 2014, a instituição registrou 950 assaltos, uma média de 237 por trimestre durante todo o ano passado. O aumento no número de crimes foi de mais de 26%, comparando os dados dos 2 períodos. Com base nessas informações, os deputados José Ricardo, do PT, e Alessandra Campelo, do PCdoB, apresentaram um indicativo ao governo pedindo a criação de um plano de segurança específico para atender os terminais de ônibus e veículos do transporte coletivo na capital. Para o petista José Ricardo, é necessário inicialmente o governo aumentar o efetivo da Polícia Militar e também fazer novos investimentos no setor. É hora do governo agir, eu acho que está na hora de ter um plano de segurança mais efetivo, tem que ter uma parceria maior com a sociedade, então ter uma transparência nesse processo todo, inclusive nos investimentos, porque anunciar os investimentos, licitações, contratações de viaturas,
mas já tem questionamentos em relação a essas contratações. Então precisamos saber o que exatamente está sendo contratado, o que vem de verdade e como vai funcionar. Tem um detalhe também relacionado ao contingente de policiais, porque o governador tinha prometido que ia aumentar o contingente da Polícia Militar. Tem aí o cadastro de reserva, eu acho que também tem que trabalhar isso. A deputada comunista Alessandra Campelo lembrou que a Secretaria de Segurança Pública tem enfrentado escassez de recursos para o trabalho, mas fez um apelo ao governo pedindo a implantação do plano de segurança pública para os terminais de ônibus. Eu estou fazendo um apelo ao secretário de Segurança para que a gente tenha um plano específico para os coletivos e para os terminais de ônibus, porque a população não pode, ao ir ou voltar do seu trabalho ou da escola, ser surpreendida com assaltos, ter seus pertences levados e mais, ter sua vida colocada em risco. Eu reconheço o esforço do secretário de Segurança, acho que ele pegou um grande problema com essa falta de viaturas, um contrato irregular, né, bem antes da gestão dele, que atrapalhou toda a renovação, mas a gente precisa tomar medidas drásticas, medidas fortes, porque ou a gente toma medidas enérgicas ou a gente pode ter aí problemas muito maiores, inclusive com a vida das pessoas correndo risco. O deputado José Ricardo também pediu o reforço da segurança nas escolas públicas da capital. O deputado José Ricardo se manifestou contrário a 2 projetos do Executivo que estão em tramitação na ALEAN e ampliam o valor do repasse mensal que o governo do estado concede às empresas do transporte coletivo. Para o deputado Davi Almeida, o repasse é necessário. A mensagem do Executivo que pede a ampliação dos benefícios mensais concedidos pelo Estado às empresas de transporte coletivo de Manaus, com o compromisso de manter a tarifa sem reajuste, começou a tramitar na Casa Legislativa nesta terça-feira. De acordo com o deputado José Ricardo, antes de conceder o aumento de benefício, é necessário rever a situação do transporte público e os serviços oferecidos à população. O subsídio é 1 milhão por mês, 24 milhões por ano, porque são prefeitura e o governo, e temos 26 milhões só de ICMS, e mais o IPVA, que se quer manter, e ISS e PIS/COFINS, que é do governo federal. Nós estamos falando de mais de 60 milhões de reais. O que está sendo feito com esse recurso? Porque o sistema de transporte não está melhorando, está até piorando. Para o deputado Davi Almeida, o repasse é necessário para estabilizar a tarifa. O repasse que o governo do estado dá juntamente com a prefeitura para que possa ser mantido o preço da passagem de ônibus, não ter aumento no preço da passagem de ônibus. Nós temos feito isso já anualmente, desde 2013, e aqui nós estamos, então, autorizando o governo, o Poder Executivo, a fazer esse repasse para a Prefeitura de Manaus e, posteriormente, as empresas. O deputado José Ricardo propôs a discussão do tema em audiência pública, para que os executivos, os empresários e, principalmente, os usuários do transporte coletivo sejam ouvidos. E você vai ver no próximo bloco. PSC determina a desvinculação de bancada independente da Assembleia Legislativa e deputado Francisco Souza diz que permanece na liderança. E a audiência debate a criação de reserva extrativista nos municípios de Manicoré e Apuí. Partido Social Cristão determina a desvinculação de bancada independente da Assembleia Legislativa. O líder do partido na casa é o deputado Francisco Souza. No último pleito, o parlamentar apoiou a coligação contrária à indicada pela legenda e, por conta disso, o PSC emitiu a resolução. O Diretório Regional do Partido Social Cristão no Amazonas, o PSC, determinou por meio de resolução a desvinculação da bancada independente da Assembleia Legislativa do Amazonas. A ação se deu por conta de o presidente atual do partido no estado, o deputado Francisco Souza, ter apoiado no último pleito uma coligação contrária ao indicado pela sigla. De acordo com a resolução, o PSC decidiu se desvincular da bancada independente, alegando que participou da coligação majoritária, fazendo mais por nossa gente, do atual governador José Melo do PROS. Qualquer postura dissonante dos projetos defendidos durante as eleições de 2014 fere os princípios morais, cristãos e éticos do partido, diz o documento.
A resolução foi assinada pelo presidente e secretário-geral do Diretório Regional, Nilton Barroncas dos Santos, e Bruno Lobato. O secretário-geral, Bruno Lobato, afirmou que a resolução determina a imediata desvinculação da bancada e orienta o líder do partido, deputado Souza, a manter postura de alinhamento às orientações do líder do governo na casa, deputado Davi Almeida. E a assessoria de comunicação do deputado Francisco Souza informou que até o momento o parlamentar não recebeu notificação do diretório do PSC sobre o assunto. A nota diz ainda que Francisco Souza permanece como presidente e líder regional do partido no Amazonas e não deixará a bancada independente. Para debater a criação de reserva extrativista que engloba os municípios de Manicoré e Apuí, o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, Platini Soares, propôs uma reunião com lideranças e autoridades envolvidas no caso. A criação de uma reserva extrativista, feita pelo Ministério do Meio Ambiente, pode impactar economicamente cerca de 60 mil habitantes da região, que abrange os municípios de Apuí e Manicoré, já que existem pequenos produtores rurais e agropecuários, além da extração de seixo na área. Participaram do debate representantes do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, da Comissão de Assuntos Municipais da Leam e prefeitos, para explicar a proposta e quais os reflexos para os municípios no sul do Amazonas. O prefeito de Apuí explicou que uma comissão foi criada para buscar um diálogo com o Instituto Chico Mendes para amenizar os impactos que a criação da reserva pode trazer. Nós temos levantamentos do potencial hidrelétrico do Ministério de Minas e Energia, já em fase final, da possibilidade de uma edificação de uma hidrelétrica no rio Aripuanã. Além disso, também temos na ANEEL, já aprovado, em vias de licenciamento, levantamentos de 3 PCH que vão destinar 100 vezes mais o que Apuí consome hoje, para o município de Apuí, Novo Aripuanã, Jacareacanga e possivelmente Humaitá. Além disso, nós temos naquela região ainda um porto em execução, com edificação realizada pela Prefeitura com recursos do DENIT. Além disso, temos um aeroporto homologado na mesma área, temos extração de seixo, onde 30% do seixo utilizado na construção civil da capital do estado é retirado do rio Aripuanã, e também vai afetar o preço do seixo aqui na capital do estado e, consequentemente, afetar a questão da construção civil. O representante do ICMBio garantiu que o projeto é flexível às necessidades da população e que o Instituto está aberto ao diálogo. A gente veio aqui para esclarecer as dúvidas, colher as contribuições, que a reunião foi bem interessante, que teve várias propostas, então a gente vai analisar isso e encaminhar a direção do ICMBio. Para o presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, deputado Platini Soares, é importante que o Instituto Chico Mendes apresente os detalhes do projeto da reserva extrativista, como seu tamanho, coordenadas geográficas, estudo de impacto ambiental, econômico, social e geopolítico aos municípios abrangidos. Ao final da audiência, o parlamentar fez um balanço do debate e definiu as próximas ações. Nós construiremos um grupo de trabalho onde o ICMBio fará uma participação dessa vez muito mais maleável, juntamente com a população afetada diretamente, a população do Apuí, a população do Santo Antônio do Matupi, que é um distrito de Manicoré. Então nós vamos construir algo mais maleável para que, caso a reserva se concretize, que ela se concretize com o mínimo de prejuízo social para quem já vive ali naquela região. Uma consulta pública já foi feita nos municípios pelo Instituto Chico Mendes e ouviu a opinião dos moradores que se manifestavam se concordavam com a criação da reserva extrativista. O deputado Francisco Souza cedeu tempo em plenário para o Conselho Regional de Farmácia apresentar aos parlamentares as principais ações realizadas. O CRF também pediu o apoio dos parlamentares para o fortalecimento da categoria. A presidente do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas, Ednilza Pereira, lembrou de uma série de iniciativas do órgão, como a campanha para o uso consciente de medicamentos. A instituição está presente há 44 anos no Amazonas e possui atualmente 4.200 farmacêuticos registrados. O Conselho em si ele tem por objetivo a fiscalização do exercício profissional e a promoção à saúde. Atualmente nós estamos levando assistência farmacêutica gratuita através de um projeto Farmacêuticos em Ação, que tem estado em igrejas, praças, interiores
e tem sido um grande sucesso, porque com isso nós levamos a assistência farmacêutica, fazemos a valorização da profissão e também levamos a assistência farmacêutica ao povo, aqueles que realmente necessitam e não têm acesso diretamente à saúde. A sessão de tempo foi proposta pelo deputado Francisco Souza. Em primeiro lugar, fazer com que haja uma interação, uma aproximação do Poder Legislativo Estadual com o Conselho Regional de Farmácia. Além da interação, essa integração, eu vejo que o objetivo que, quero dizer, foi atingido com êxito, é que o Conselho Regional de Farmácia do Amazonas, o CRF, tem realizado um trabalho exemplar, cumpre o seu papel verdadeiramente no estado do Amazonas. O deputado Dr. Gomes reforçou a importância da categoria e lembrou dos riscos da automedicação. Esse profissional farmacêutico está ali para orientar. Nós temos no Brasil informações estatísticas de que 20 a 30 mil pessoas por ano eles são vítimas da automedicação e chegam até, inclusive, a óbito, né? Porque a automedicação é um dano muito grande para as pessoas, porque muitos usam esse medicamento porque a vizinha utilizou e deu certo, e às vezes eles usam, mas tem os efeitos colaterais, passageiros, momentâneos, mas também tem efeitos colaterais que permanecem durante a vida inteira para as pessoas. Os deputados Serafim Correia e Alessandra Campelo defenderam as ações do Conselho e apoiaram o fortalecimento da categoria. Já o deputado Sinésio Campos defendeu a obrigatoriedade dos farmacêuticos nas drogarias, garantindo orientação adequada no consumo de medicamentos. Embora esteja próximo o Dia do Assistente Social, celebrado em 15 de maio, a categoria diz que não tem motivos para festejar. No Poder Legislativo, o Sindicato de Assistentes Sociais do Amazonas apresentou reivindicações por melhorias trabalhistas. No dia 15 de maio será comemorado o Dia Nacional do Assistente Social. A data celebra o profissional que é dedicado na luta por melhores condições de vida, saúde e trabalho para os grupos sociais mais desfavorecidos. Porém, embora muitas homenagens sejam dedicadas aos profissionais, na prática, a categoria não tem muito o que comemorar, de acordo com a presidente do Sindicato de Assistentes Sociais do Amazonas, Simone Lisboa, que junto com um grupo de trabalhadores da área vieram à sede do Poder Legislativo solicitar apoio dos parlamentares na luta por melhorias trabalhistas. Na quinta-feira passada, quando nós ocupamos a Prefeitura de Manaus, o Procurador de Justiça Rafael Albuquerque, o Elise Emanuel, vereador, líder do prefeito na Câmara, assumiram um compromisso com a gente para ontem, na segunda-feira, retomarmos o diálogo. Baseado nisso, nós deflagramos pelo fim da greve. E, para nossa surpresa, foi lançada uma liminar criminalizando a nossa greve, né, e partidarizando a nossas pautas de reivindicação e rompendo com o diálogo. Então, o que a gente está querendo solicitar aqui é que essa bancada possa estar fazendo a mediação desse conflito e esse diálogo seja retomado. Entre as reivindicações estão o pagamento de gratificação, melhores condições de trabalho, a implantação de 8 centros de referência especializado de assistência social, CREAS, e reajuste nos salários. A oportunidade de se pronunciar sobre as dificuldades enfrentadas foi por meio de uma iniciativa da deputada Alessandra Campelo, que cedeu sessão de tempo para a classe. Na ocasião, a parlamentar defendeu o aumento de salário para os profissionais, que hoje é de R$ 450. Elas reivindicam um plano de cargos, carreiras e salários em nível municipal e também negociam em nível estadual, o chamamento imediato das concursadas do concurso municipal que ocorreu, e a gente está trabalhando para que as pautas de reivindicação delas, como a melhor remuneração salarial, um aumento da remuneração delas, seja atendida. Vamos trabalhar também colocando a Assembleia à disposição para a elaboração de leis que possam ajudar a regulamentar a profissão, e vamos fazer a cobrança devida ao prefeito de Manaus para que ele possa atendê-las, né, já que elas estão tentando iniciar uma mesa de negociação há algum tempo, que ele possa atendê-las e iniciar essa negociação.
Já o deputado José Ricardo ressaltou a inclusão de assistentes sociais nas escolas do Estado. Eu vejo que nas escolas precisamos desses profissionais, assim como psicólogos e outros, para ajudar a enfrentar os problemas, né, que os estudantes têm. Mas nós temos uma questão, é que a assistência social ainda não está sendo valorizada como uma profissão fundamental no serviço público. E aí passa a questão salarial, concurso público, já precisaríamos ter mais concurso, mais vagas para assistência social. O parlamentar destacou ainda a importância da realização de um concurso para atender às demandas principalmente do serviço público, que carece da falta de profissionais da área, como hospitais do Estado. Deputado Orlando Cidade defende a implantação de indústria de fertilizantes no Estado. E deputado Serafim Correia propõe resolução do impasse entre a construtora e compradores de salas comerciais do residencial Elisa Miranda, na zona leste de Manaus. Veja no resumo de notícias. Deputado Orlando Cidade, do PTN, repercutiu no Poder Legislativo a visita do ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, à sede do governo. No encontro foram tratadas novas estratégias de desenvolvimento econômico do país, como a implantação de uma indústria de fertilizantes no Amazonas. Ele muito bem afirmou que o Amazonas tem um potencial muito grande, principalmente na nossa zona rural. Diante do grande número de saques e assaltos às embarcações nos rios do Amazonas, deputado Sinésio Campos cobra fiscalização e segurança para passageiros e tripulantes. O que eu estou pedindo exatamente é com que se faça uma fiscalização muito mais intensa da segurança pública no combate ao crime e à violência no nosso estado. Deputado Serafim Correia anunciou uma possível solução para os mais de 150 compradores de salas comerciais no conjunto Elisa Miranda. Eles compraram da Federação das Indústrias e Direcional Engenharia, mas ainda não foram contemplados há mais de 2 anos. Tudo será resolvido numa reunião eletrônica que haverá do Conselho de Administração da SFRAMA até o próximo dia 15. Deputado Adjuto Afonso reconhece a importância dos líderes comunitários pela atuação em parceria com o poder público na cobrança de melhorias no que diz respeito aos interesses coletivos. Que eles possam cada vez mais contar com os poderes públicos em busca de melhorias para a sua comunidade. Deputado Bosco Saraiva, do PSDB, parabeniza senador Omar Aziz pela homenagem do Nacional Futebol Clube, que deu o nome do senador à escola de formação de base do clube. É sempre bom quando as organizações reconhecem, as entidades reconhecem o valor daqueles que lhes serviram tão bem. Ainda em pronunciamento, Saraiva solicitou ao presidente da Casa, deputado Josué Neto, que transfira para a sede da Leão o acervo de mais de 100 exemplares da Biblioteca Atalha Borges, que funciona no Palácio Rio Branco. Ela detém todo o acervo da história política do Amazonas e boa parte da história política do Brasil. O deputado Sabá Reis comentou a troca no comando do 9º Distrito Naval e destacou a atuação do almirante Domingos Sávio no período em que esteve à frente da Marinha no estado. Ele se apaixonou pela nossa região, merecidamente ele recebeu o título de cidadão do Amazonas, numa feliz iniciativa do deputado Adjuto Afonso, e ele é merecedor disso por tudo que ele fez. Eu tive a chance de, pelo governo federal, patrocinar a realização de um seminário, onde ele foi a principal autoridade do evento, para que nós pudéssemos tratar da hidrovia do Madeira, dessa nossa região que é vasta, que é difícil, que é desconhecida, e que todo aquele que possa ajudar é sempre muito bem-vindo. E ele foi bem-vindo, ele vai deixar saudade pela pessoa que ele é, dado com todo mundo, e ele sempre se fez presente aqui na casa em tudo que ele foi convidado. Deputada Alessandra Campelo cobra informações do governo sobre denúncias de falta de material didático nas escolas estaduais. Na minha opinião, a educação no estado sofre uma grave crise de gestão. Ainda da tribuna, a parlamentar parabenizou a maratona aquática realizada na cidade e o principal atleta da natação que representou o estado no evento esportivo. Bem como parabenizamos o atleta Jefferson Mascarenhas, que é um atleta muito conhecido na natação amazonense, que fez esse grande percurso de 30 quilômetros e essa prova se tornou a maior ultramaratona aquática do Brasil. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Após a ameaça de vereador de Coari, deputado Luiz Castro vai ingressar com ação na Justiça.
Deputado Dermilson Chagas vai acionar o Ministério Público para averiguar o destino de recursos recolhidos pela SUFRAMA das empresas de informática. PSC determina desvinculação de bancada independente da Assembleia e deputado Francisco Souza diz que permanece na liderança. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até.